Eu vou explicar uma coisa que são uns pequenos detalhes, mas são grandes diferenças. Se uma paciente vai fazer um tratamento de fertilização, quer fazer biópsia embrionária para saber o sexo só por esse objetivo, isso não é permitido pelas leis da ética do Conselho Federal de Medicina. Entretanto, se ela vai fazer uma biópsia embrionária para fazer uma investigação se o bebê é euploide ou não, pelos riscos de ter uma criança com problema, ela vai saber o sexo. Se os embriões tiverem qualidades semelhantes, eu vou aceitar a escolha dela, não faz a menor diferença. Às vezes falam, não, o paciente não pode escolher o sexo, mas nesse caso, que os embriões são euploides, e ela não fez com esse objetivo de escolher o sexo, e ela aceita qualquer um, se for o melhor, eu vou dar prioridade, mas se for de qualidade igual, ela prefere uma menina por uma menina, não vejo nenhum problema. Agora, fazer um tratamento de biópsia embrionária com a indicação exatamente para saber o sexo, só para corrigir na resposta anterior, eu falei que eu gosto mais da injetável comparando com a subcutânea. É claro que as duas são injetáveis, só que uma é intramuscular, profundo, dói, né? Qualquer pessoa que aplica, e a subcutânea é aquela que as pacientes conhecem muito bem, é mais fácil para aplicar. Mas eu gosto da subcutânea também. A número 1 é a intramuscular, a número 2 é a subcutânea, que hoje em dia não está tão fácil achar não, mas nós temos lá no IPGO. Sim, eu prescrevo progesterona injetável e gosto, só não prescrevo mais por alguns detalhes. Em primeiro lugar, dói bastante, mas não é o pior não. Outro detalhe é que a aplicação não é fácil. Eu costumo prescrever mais frequentemente em dias alternados, principalmente para aquelas pacientes que moram em outras cidades, moram longe, não tem quem aplique no bumbum dela em feriados ou domingos. Então eu uso alternando via vaginal com via intramuscular. Às vezes obrigado a usar todos os dias. E muitas vezes eu substituo pela progesterona subcutânea. Não é tão boa quanto a injetável porque é uma dose menor, mas é mais fácil para a paciente se auto-aplicar. Também é um pouco mais cara, mas é a maneira de minimizar esse transtorno de não ter quem aplique. Mas a pergunta é, se eu gosto da progesterona injetável, adoro. Por mim, usaria para todo mundo. É só desconfortável, por isso que não uso sempre. Mas eu adoro e adoro muito. Adoro esses comentários, quando você fala que eu sou um anjo que Deus colocou na sua vida. Deus é maravilhoso, quem faz sou eu, quem me guia é o poder divino, simplesmente coloco o embrião dentro do seu útero e torço e rezo para tudo dar certo. Deus me deu inteligência, alguma habilidade, energia e força para saber cada vez mais e ir atrás de tudo que puder para melhorar a chance de dar certo, mas quem resolve tudo mesmo é o poder divino. Estou muito feliz e você vê que já está com 7 meses, é uma graça, essa fase é maravilhosa. Parabéns, mande sempre mensagens, eu adoro sentir e observar a felicidade de todo mundo. Adoro isso. Você quer saber no Rio de Janeiro quais são os médicos que eu indico para tratamento de reprodução assistida? Eu indico normalmente 2, Dr. Isaac da Primórdia e Roberto Antunes da Fertiprax. Mas se você perguntar qual é o melhor médico do mundo ou da galáxia, você está falando com ele aqui, estou brincando. São essas duas indicações que eu pus para você e vou colocar aqui o Instagram dos dois. Você me pergunta o que muda na esteroscopia com biópsia para microbiota. Bom, são coisas totalmente diferentes. Biópsia é o ato de você retirar uma amostra do endométrio. Isso é um ato. Essa amostra do endométrio pode ir para estudo imunohistoquímico, ver se tem endometrite, se tem alguma alteração nas células que levam ao endométrio hiperreativo, citotóxico e proativo. Foi para esse laboratório. A outra amostra do endométrio vai para pesquisar a microbiota, as bactérias se têm desbiose, estão bem equilibradas ou não. Caso contrário, terá um tratamento. Então, microbiota é uma análise do endométrio. Imunohistoquímico é outra análise do endométrio. E a biópsia é o ato de você tirar um pedacinho do endométrio. Você pode entender? Fácil, né? Muito simples. Aliás, há pouco tempo atrás, a minha própria filha, que é médica, me fez uma pergunta na frente das enfermeiras. Pai, quanto custa uma estereoscopia para retirar pólipo? Eu falei, minha filha, não sei. E ela retrucou, falou, pai, claro que você sabe. Fala para mim, por que você não quer falar? Aí a Andresa do lado falou assim, claro que seu pai não sabe mesmo. É comigo que tem que saber os preços. Ele nunca se envolve com isso. As cobranças, se vai pagar um cartão, dividir, não sei de nada. Elas resolvem. Quando é necessário fazer alguma avaliação,
alguma coisa de reajustes, as próprias enfermeiras vão pesquisar o mercado, que é feito isso a cada 6 meses, 1 ano, para seguir o preço do mercado. Elas falam que tem que reajustar, elas ajustam em tudo isso. E tem a administradora que inclui valores de impostos, detalhes como esse, quando tem que cobrar. É uma vida boa, eu adoro o meu trabalho, o que eu nem chamo de trabalho é a minha alegria daquilo que eu faço. Se tem que pagar, vai pagar, mas são elas que prestam atenção nisso. Portanto, aliás, quem me conhece sabe que de dinheiro eu não sei nada. Quando alguém me pergunta quanto custa a fertilização in vitro, eu não sei direito. Eu não sei de nada da parte financeira, mas tem quem sabe e cuida para mim. Eu sempre sou focado no como conseguir os melhores resultados. Agora, essa parte financeira, quem me conhece ouve a mesma frase. Não cobro, não recebo, dou todo o meu dinheiro para minha mulher e sou felicíssimo assim, não sei de nada e não quero saber. Eu acho que tem que sobrar alguma coisa, mas eu sou muito feliz com o meu trabalho. Ainda bem que eu tenho quem cuida dessa parte. Que pergunta interessante, porque o custo da ovodoação é mais caro que óvulos próprios? Porque a matemática financeira mostra isso. As pessoas pensam que é uma coisa, doou, já dá para mim, põe aqui. Imagina, é muito mais complicado. Envolve medicação, congelamento, anestesia, sedação, casos que não vão bem, você perde os óvulos. Essa é uma matemática financeira que nem é feita por mim. Porque não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam que é. Tem muitos detalhes envolvidos. Congelamento, nitrogênio, às vezes não vai bem, você perde óvulo naquela doadora. E é por isso que nós usamos óvulos congelados, porque a receptora sabe exatamente quantos óvulos vai receber. Eles já foram aprovados. Quando não é desse jeito, pode não ter quase óvulos. Então, essa matemática financeira, não quero entender porque eu não entendo, mas quem entende falou que tem que ser esse. Portanto, tem algumas coisas da medicina que o médico tem que usar a experiência dele. Eu acho que a cerclagem é fundamental. Falam que não tem comprovação, mas eu vejo tantas situações de bebês que nascem com 22 semanas porque rompeu a bolsa. O bebê não sobrevive. Tive algum tempo atrás no elevador, já aconteceu essa história também, uma médica colega muito deprimida porque rompeu a bolsa e perdeu os bebês. Aí eu falei sobre a cerclagem, ela falou, mas não tem comprovação. Aí eu falei, você já viu alguém que se arrependeu de não ter feito cerclagem? Ela respondeu, eu. Falei, pois é. Então, quem faz cerclagem previamente, não romper a bolsa, é só fazer direitinho. Eu acho excelente essa conduta. Mas quem é fã da própria evidência científica fala que não precisa. Mas eu tenho certeza que é muito bom. Eu faço com frequência sem complicações maiores. Eu adoro quando me perguntam sobre cuidados com a gestação gemelar e muitas coisas que eu realmente considero importante, muitos médicos falam que não tem comprovação. Mas eu posso falar para vocês uma coisa, eu não tenho praticamente nenhuma, que Deus continue me ajudando a ter nenhuma complicação de gestação gemelar, nem com prematuridade, nem com hipertensão. Diabetes é inevitável, mas nós cuidamos muito bem e não tem complicações maiores normalmente. Ficamos em cima do peso da paciente e da alimentação. Mas toda paciente que tem gestação gemelar eu faço cerclagem. Muitos falam, não tem comprovação. Eu falo pior, se afinar eu faço cerclagem. Quando afinou já era, já acabou. Eu faço para todo mundo e sou muito tranquilo em indicar. Alguns falam, mas não tem comprovação. Eu não tenho nenhuma gestação de prematuridade de gemelar depois que eu instituí há alguns anos fazer a cerclagem com 12 e 13 semanas. Só quero repetir mais uma vez, porque muitas pacientes ligam depois no dia seguinte, você nunca me falou isso. Eu estou sempre me atualizando e reatualizando também. Eu sou irrequieto em procurar as melhores possibilidades. Eu estou aqui no domingo, no sábado, de manhã cedo ou à noite, estou sempre atrás de algo novo que possa ajudar cada vez mais as pacientes a engravidarem com um curto prazo de tempo, não ficar repetindo vários tratamentos. É por isso que eu falo sempre aqui, antes da primeira transferência, eu faço todos os tratamentos. E se tem algo que pode melhorar, eu começo a fazer. Mas talvez não seja tão importante. Se for talvez não ser importante, já passou a ser importante. Porque eu não admito
para mim, mesmo para minha consciência, deixar de fazer alguma coisa que não possa ser o melhor. Paciência se for o caso, não tenho muita certeza, mas às vezes aquele detalhe. E mais um detalhe, hoje em dia eu trato a paciente e trato o marido também e recomendo nesse período do tratamento usar preservativo. Talvez algumas que me conhecem falam, você não falava isso antigamente, mas eu mudei de ideia. Eu não mudo de ideia só porque eu resolvi de uma hora para outra, é baseado em algum dado que me tranquilizou que esse é o melhor caminho para a cura. Eu acho melhor, e como eu falei agora há pouco, de uma possível ressecção do endométrio por esteroscopia, como também eu recomendo o uso do probiótico. A gente vai se adaptando com o tempo às melhores recomendações. Você fez 3 FIVs sem sucesso e agora descobriu que tem endometrite e quer saber se só antibiótico resolve, depende do número de plasmócitos. Se, por exemplo, você tem 30 plasmócitos, 20 plasmócitos, você trata com antibiótico e repete a biópsia embrionária para ver o número de plasmócitos. Se você tinha 20 e reduz para 9, faz mais um esquema de antibiótico, não está curado ainda. Se você tinha 20 e reduziu para 3, está curado, não precisa fazer nada. E se não melhorar, aí vem outros tratamentos para endometrite. Eu faço de troca de antibiótico, eu uso probiótico, eu faço aquela ressecção mecânica do endométrio em casos rebeldes a tratamentos habituais. E eu vou colocar aqui também no meu blog como eu faço esses tratamentos de endometrite rebelde aos antibióticos de rotina. Vou colocar aqui, mas tem que tratar. Normalmente a gente trata, ou eu trato antes da primeira transferência. Eu não sei se você viu isso no meu site ou não, mas se você já viu, eu vou colocar aqui um link também do GH que eu escrevi que mostra as vantagens do GH e do GH longo também. Põe um link, sempre algo que pode ser mais enriquecedor para as pessoas entenderem. Tem inclusive lá as referências bibliográficas, porque pode melhorar. Aliás, tem bibliografias mais atuais que nem estão lá ainda. Eu já coloquei em algum outro lugar, inclusive. Eu acho que tem até no meu blog isso. Mas é uma alternativa interessante. Eu uso com alguma frequência quando tem uma boa indicação. A função do GH nos tratamentos de reprodução assistida é para pacientes mais respondedoras ou que têm uma baixa reserva ovariana, porque o GH é uma das possibilidades para estimular as mitocôndrias intracelulares. Mitocôndrias são as organelas da energia celular, é a força motriz das células. Então, se você dá o GH, você melhora essa força motriz e pode melhorar a qualidade dos óvulos. Se você usa o GH longo, e eu uso com uma certa frequência, você vai começar a estimular aquele óvulo desde o começo, porque a maturação do óvulo é 1 mês e meio, 2. Então, aquele óvulo que está maturado hoje, ele começou 1 mês e meio, 2 atrás. Então, desde aquele momento inicial, o GH vai estimulando as mitocôndrias, que eu uso junto com outros suplementos específicos que também estimulam as mitocôndrias, que são fundamentais para a energia celular. Então é esse o objetivo. Eu gosto do GH longo, não uso para todo mundo, mas eu sempre gosto de comentar sobre o deslumbramento por algumas estratégias que aparecem como salvadoras da pátria. Vamos fazer isso e depois de um tempo se observa que não é tão boa assim. Então cuidado com deslumbramentos. Fazer tratamentos que vão piorar a situação, como eu falei agora há pouco. A própria biópsia embrionária, cuidado. Teve um artigo recente de uma paciente que, por um motivo particular religioso, transferiu 2 embriões aneuploides alterados. Nasceram 2 crianças saudáveis. Então, a gente imagina quantos bebês não foram descartados e eram bebês saudáveis. Eu não sou contra a biópsia embrionária, de jeito nenhum. Sou a favor e faço muito. Mas tem as indicações precisas. Não é para todo mundo. Cuidado com deslumbramentos. Não sou contra a biópsia embrionária nem com PGTA, mas tem que ser muito bem indicado. Cuidado. Portanto, o tem que ser muito bem indicado e muito bem preciso. Repetindo, mulheres que moram em outros países vêm para cá e não querem ficar indo e voltando para o país dela, querem fazer num curto prazo de tempo. Número 2. Pacientes oncológicos que vão ter que passar por uma quimioterapia, então preciso ter o maior número possível de óvulos com a máxima rapidez. E quando eu coletei um número de óvulos pequeno, porque tem uma baixa reserva, mas os folículos que ficaram no ovário é um número maior do que eu coletei, aí pode ser uma boa alternativa. Caso contrário, ciclo longo, mais injeções, mais medicamento e mais caro. Não vale a pena, é melhor dividir em 2 partes. Deu para captar?
entendeu? Eu vou dizer para você, não sou fã do duocinho, eu tenho indicações muito precisas, eu indico em alguns casos especiais. Por exemplo, pacientes que moram em outro país e vêm aqui para o Brasil e não tem tempo para ficar voltando para o país dela e voltando para o Brasil, então aí eu posso fazer o duocinho. Segunda situação, pacientes que são oncológicas, vão tratar o câncer, fazer uma quimioterapia e eu preciso ter o maior número possível de óvulos num curto prazo de tempo. Pode ser uma indicação e é uma indicação muito boa. Porque normalmente, se você vai fazer o duocinho, você vai perceber que o número de folículos que restaram no ovário depois da coleta foi um número inferior que você coletou. Por exemplo, você coletou 5 óvulos e ficaram 3, péssima ideia do duocinho. Vai demorar mais tempo a estimulação na segunda fase, mais caro, mais injeções, mais remédio e vai ter um número menor de óvulos. Nesse caso, espera ver a menstruação e começa outra vez. Tirando essas situações restritas, como eu comentei agora há pouco, eu vou te falar uma coisa que eu falo para todos os maridos. Eu não quero crescer a sua cara, eu acho que tem que ser muito igual à mãe. Afinal, a quem coube o ônus do sofrimento? Totalmente a mulher. Ela que fez todos os exames 1000 vezes mais do que você fez, tomou injeções, fez ultrassom, sedação, coleta óvulo, transferências, dosagens hormonais. Tem que ser igualzinho a ela. E depois que nasce, vai para a maternidade, já for para tomar anestesia, ou parto normal, ou parto cesárea. Depois chega em casa, levanta de madrugada, amamentar, dá o peito. Tem que ser a carinha da mãe. Ela merece isso e muito mais. O ônus do sofrimento físico e emocional também é todo dela. Ela merece. E eu espero também que a primeira palavra que essa criança fale seja mamãe. Não como acontece para algumas que falam papai. Nossa, nenhuma mãe merece. Tem que ser mamãe. Você fez cirurgia de endometriose e continua com dor. É normal? A princípio, não. Se você tinha uma dor pélvica importante, era por causa da endometriose, e foi operada a endometriose, restecado aqueles focos, feita a dissecção de todos os lugares, um por um, deixando você sem nenhum foco de endometriose, provavelmente não é o que eu espero. Aí, cada caso é diferente do outro. Aí, converse com o médico que te operou e vai investigar se tem algum outro problema, uma infecção urinária ou qualquer outro detalhe. Mas ter dor depois da cirurgia da endometriose não é o que acontece na maioria das vezes. É assim que eu vejo a sua situação. Qual o protocolo para que tenha que ir a? Existem tratamentos específicos. Eu tenho um protocolo claro e muito direto e objetivo para pacientes que têm que ir a. Eu não posso ir aqui no Instagram, não é uma coisa considerada ética, se dar receita por rede social, nem por WhatsApp, só se for minha paciente, é claro, nem por Instagram. Mas no meu e-book tem como é que eu faço, só que ele não está montadinho especificamente para a pessoa. Eu ponho quais são os medicamentos que eu recomendo para pacientes que tenham que ir a, independente do HLA-C do seu marido. Mas aí você tem que falar com o seu médico, porque o meu protocolo não é exatamente o dele. Se ele vai fazer a transferência, tem que usar o dele, que é o médico da sua confiança. Eu vou passar para você o e-book sobre tratamentos imunológicos, está lá. Aí você mostra para ele se você quiser fazer, mas isso é uma coisa muito particular, eu não posso falar aqui não. Vou colocar para você o link para você descer. É muito frequente casos como o seu. O paciente tem um medo imenso de ter uma perda fetal porque tem algum antecedente que angustia muito. Como lidar com essa angústia? Eu falo para ela vir toda semana no consultório escutar o coraçãozinho do bebê. É a única maneira que eu tenho para acalmá-la. Essas pacientes não querem nem falar comigo, elas não querem conversar. Ela só entra, põe o ultrassom, alguém da equipe faz isso. Até uma enfermeira pode fazer isso. Põe, ela escuta o coraçãozinho e fala, estou aliviada. E volta para casa feliz. É tão simples, às vezes, você amenizar o sofrimento das pessoas. Basta um ultrassom, isso é como em qualquer situação. Se alguém estiver aqui me ouvindo, sabe como é que é. Ouvir o coraçãozinho do bebê é uma música que alegra a alma. Nesses casos, só que deve 2 vezes por semana também. Não é uma consulta, ela só quer ouvir o coraçãozinho. Tão simples agradar as pessoas, é um simples detalhe. E a gente acalma o coração e a alma de uma vez só. Lindo isso, né? Você tem algo para manter elevado o hormônio antimileriano? Absolutamente nada. Vírgula, mais ou menos. Se você entrar no meu site Rejuvario, www.rejuvario.com.br, tem lá todos os detalhes para você
restaurar a fertilidade do ovário, possibilidades de restaurar e também evitar a perda da reserva ovariana. E um dos capítulos fala sobre a rapamicina. Vou repetir, rapamicina. E é algo que pode realmente reduzir a perda dos óvulos. É uma coisa experimental. Eu vou usar já em alguns casos com outro objetivo, de usar a rapamicina para melhorar a resposta ovariana. Mas para evitar, leia lá nesse site, Rejuvário, eu falo sobre a rapamicina. Eu escrevi esse capítulo extremamente interessante. Parece ser e promete muito um futuro brilhante para adiar a menopausa da mulher, para as mulheres. A suplementação de estradiol eu dou até 12 semanas, mas 9 semanas está correto também. Eu prefiro até 12, mas é uma questão de gosto, não vejo nenhum erro, nada contraindicado para com 9. Quanto ao Decadron, que é a dexametasona, a gente usa muito em pacientes que têm o KIRA-A, então a gente pode usar nessas situações. Eu vou até 9 semanas nesses casos. Eu não vejo nenhum problema, não. Agora, aliás, eu acho que você tem que ter até 9 semanas, mas depois disso pode parar tranquilamente. Não vejo nenhum erro, do meu ponto de vista, corretíssimo, eu apoio totalmente. Para quem gosta de histórias interessantes, eu vou contar mais uma vez 2 histórias importantes. A primeira é de uma angolana brava, muito brava. Ela tinha 3 embriões, eu queria transferir 1, no máximo 2, porque ela contava que tinha várias falhas, mas ela não queria deixar nenhum embrião congelado. Eu cedi transferir 3 embriões, um deles se dividiu e vieram 4 embriões. Ela ganhou o bebê em Portugal, nasceram prematuro, mas as crianças estão ótimas. A segunda história é de uma paciente brasileira que morava em Portugal, só era o marido, ela tinha 2 embriões, mas ela me falou, transfere um embrião só, por favor, não quero mais, que não posso, meu trabalho, meu marido trabalha, não tenho ninguém para ajudar. Transferiu um embrião e dividiu em 3. São histórias raras que acontecem, né? Mas pode acontecer. E ela está felicíssima, as crianças até já fizeram algum filme de propaganda e ganharam algum dinheirinho, mas não era o nosso objetivo. Então, bem, as crianças são iguaizinhas, idênticas, iguaizinhas, mas cuidado com a gestação gemelar, prematuridade. Se você quer saber se eu transfiro 2 embriões de uma vez, eu transfiro sim. Eu acho que até 2 eu posso transferir. Eu faço antes um sermão de todas as possíveis complicações que pode ter uma gestação gemelar dupla. Se mesmo assim a pessoa, eu quero, eu faço. Mas eu também sou atento a alguns detalhes. Qual a cidade que ela mora? Eu tenho muitas pacientes que moram em outro estado, em cidades pequenas. Se não tiver um bom hospital, nascer prematuro, os bebês morrem. Se você tem outro detalhe, não tem um convênio nenhum, você vai internar para pagar toda a conta do hospital? E se for prematuro numa UTI de 2 bebês na UTI neonatal? Conta de 2 milhões, 2 milhões e meio, você está preparado para isso? Então, todos esses detalhes eu faço um alerta antes de transferir 2 embriões. Eu prefiro 1, que é mais seguro. Mas se quiser 2, depois desse pequeno sermão, eu transfiro os 2. 3, nem pensar. A recomendação minha sempre é transferir um embrião de cada vez, porque uma gravidez gemelar sempre oferece riscos aumentados de prematuridade, hipertensão arterial, eclâmpsia, diabetes gestacional. Quando você transfere 2 embriões, se você tem uma chance de 70%, com 2 embriões passa para 77%. Desses 2 embriões que você transfere, cada 10 pacientes, 2 ou 3 têm gestação gemelar. Mas o aumento é muito discreto, por isso que a gente fala e eu falo. Você transfere um embrião de cada vez, a taxa de gravidez acumulada é maior do que a taxa de gravidez quando você transfere 2, que é um pouco aumentada. Então, se você quer uma taxa de gravidez de sucesso acumulada, transfira 1 de cada vez. Mas pode acontecer ter uma gestação gemelar com todos os riscos que eu comentei com você agora. A recomendação minha sempre é 1 de cada vez. Gravidez anembrionada é sempre uma grande frustração. Qualquer gravidez, quando há uma implantação e não vai para frente, sempre é uma grande frustração. Mas quando você tem um embrião euploide, você transfere, festeja aquela gestação e depois não aparece o embrião, aquela gravidez anembrionada, é uma frustração maior, mas não tem nenhuma relação direta euploidia com gravidez anembrionada. Mas é claro que algumas alterações cromossômicas, como o do 16, podem levar a uma gravidez anembrionária, mas muitas vezes não tem essa relação. A gravidez anembrionária é algum fator que não é possível mensurar, que aquele embrião não vai para frente, não se divide, não tem explicação
Não se martirize procurando uma resposta para isso, porque você não vai achar. Continue tentando, eu sei que não é fácil, é difícil, mas não existe essa relação. Embrião euploide com embrião que vai dar tudo certo, vai dar maravilha certa. PRP significa plasma rico em plaquetas. E quando falamos rico em plaquetas, está rico em fatores de crescimento que podem ajudar. É usado o sangue da mãe, que é da que vai gestar, ele é aspirado, centrifugado e são condensadas as plaquetas com fatores de crescimento. Isso pode aumentar e melhorar a receptividade do endométrio. Nesse congresso europeu que foi em Paris, agora em julho, foi apresentado um trabalho muito interessante, que ele fez uma avaliação do plasma rico em plaquetas em vários lugares do mundo, mostrando que aumentaram as taxas de implantação comparando com ciclos anteriores que não foi usado. Tem alguns questionamentos, aqui no Brasil ainda é considerado experimental, mas pode ser uma boa opção. Vou colocar aqui esse artigo que eu escrevi sobre o plasma rico em plaquetas, baseado nessa aula do Congresso Europeu em Paris, no último julho que eu estava lá. Sua transferência embrionária amanhã, então vou dar uma recomendação importantíssima para você. Durma cedo, tenha um bom sono, levante amanhã, tome um café da manhã leve, nossa transferência é depois do almoço, com muita tranquilidade, farei uma transferência maravilhosa, com determinação, focado, todos os detalhes para ser uma transferência embrionária e te oferecer um Natal maravilhoso. Porque se a transferência é amanhã, dia 15 de dezembro, o beta-HCG vai ser no dia 24 de dezembro. Olha só a minha responsabilidade. Beta-HCG no dia 24 de dezembro. Eu preciso promover para você um Natal maravilhoso. Que dia? 24 de dezembro. E aí vamos ter que ver a dificuldade de você fazer. É verdade, o seu estradiol está baixo demais, mas tem um detalhe muito importante. Alguns laboratórios têm uma unidade diferente. O Fleury, por exemplo, é assim, o Amais é assim. Eles têm uma unidade diferente. Aí tem que fazer uma conversão de acrescentar um zero ou trocar a vírgula para antes, tanto para o estradiol como para a progesterona. Mas no caso de estar realmente baixo, não tem problema. Acrescenta mais estradiol, via oral, via vaginal, como quiser, o creme no braço, como quiser. É só acrescentar, nesse caso, mais 2 ou 4 miligramas de estradiol. É só aumentar, isso não significa que não vai dar certo. É só ajustar a dose e tudo vai dar certíssimo. Essa é uma pergunta muito interessante, uma dúvida muito frequente. Você fala que tem 43 anos, um antimileriano super baixo, fez 3 ciclos, 0 euploide e quer saber se vale a pena insistir em fazer uma fertilização com seus próprios ovos ou é melhor ir direto para a ovodoação. Se você quer resultado, ovodoação. Ah, mas será que não tem nenhuma chance? Você pergunta para mim. Será que não tem nenhuma chance de ter um embrião euploide? Sempre existe uma chance. A chance pode ser pequenininha ou grande. A sua chance de ter um embrião euploide é pequena. Não é impossível. Mas se você quer um resultado o máximo possível, a melhor recomendação para você é óvulo doado. Para quem quer resultado, mas eu queria insistir mais 2 vezes com meus próprios óvulos. Tá bom, a chance é pequena. Não impossível, é só pequena. Aí depende muito do seu fôlego emocional, financeiro, dedicação e assim por diante. Interessante essa pergunta. Se eu ainda faço obstetrícia, eu adoro esse ainda. Eu faço sim obstetrícia parto cesárea, exclusivamente parto cesárea. O nosso pré-natal é muito profundo, ele é dedicado, ele tem todos os detalhes. Tem o ultrassom da consulta, uma Perceva, que é uma obstetriz maravilhosa, tem endocrinologista, cardiologista, nutricionista, tudo dando base para a gestação de alto risco. Quase todas as gestações que eu acompanho são de alto risco e no final eu faço cesárea, que eu considero, nesses casos que eu acompanho, eu considero cesárea a melhor via. Portanto, se eu faço obstetrícia, sim, eu faço com muita alegria e muito prazer. Parto normal? Não. Parto cesárea? Sim. Adoro fazer uma cesárea. E isso é o resultado daquilo que eu falo dos nossos objetivos. Ver as pessoas construírem suas famílias. Eu fico feliz, a clínica IPJ fica feliz, as enfermeiras, recepcionista, a administração, todo mundo adora. E a sua gratidão não tem que agradecer, porque o privilégio é meu e de toda a equipe IPJ por ter alcançado essa graça divina
e você ter a sua família formada. Aliás, formada vírgula, porque eu quero mais um bebê na sua família. Eu quero, estou de olho nisso, estou aguardando o seu retorno, programando a próxima gravidez. Tem que ser assim, estou te esperando, viu? Nossa, que pergunta interessante. Você está há um mês da FIV e me pergunta quais exames tem que fazer? Bom, eu espero que no mínimo seu marido tenha feito o cariótipo e também um espermograma que conste concentração, motilidade, fragmentação do sêmen, isso é obrigatório. E você deve ter feito o cariótipo, uma avaliação da sua anatomia, os seus hormônios, todos esses detalhes devem ser feitos e principalmente uma investigação da sua reserva ovariana, sem contar as sorologias e outros detalhes da sua avaliação clínica do seu marido também. Há um mês isso tem que estar prontinho. É claro que para a transferência embrionária é outro capítulo, mas se for coletar ovos, no mínimo isso, deve estar prontíssimo nesse momento. Interessante sua pergunta. Deixa eu explicar melhor. Não é o BCL6 que é inflamação. O BCL6 traduz a presença de uma inflamação, principalmente se a paciente tiver endometriose ou adenomiose. Por isso, eu trato e faço bloqueio hormonal. Eu considero o BCL6 aumentado causa de falha de implantação, principalmente se você tiver endometriose ou adenomiose. Quando a paciente tem endometriose, se for discreta, principalmente se tiver o BCL6 alterado, eu faço um bloqueio hormonal por 2 ou 3 meses, para reduzir essa inflamação provocada por esse marcador BCL6. Existem sempre conflitos, precisa mesmo, eu bloqueio. BCLs aumentado pode ser causa de falha de implantação e eu faço bloqueio hormonal. Não tem nenhuma relação Monjaro com probiótico. Agora, se você está usando probiótico, talvez você esteja programando uma transferência embrionária. E Monjaro tem que parar de usar 2 meses antes da transferência embrionária. Então, guarde bem. Pode tomar Monjaro probiótico sem relação qualquer. Mas para a transferência embrionária tem que parar 2 meses antes. Essa é a regra atual. O EmbryoGlue é um meio de cultura utilizado na hora da transferência embrionária. EmbryoGlue, cola, parece que é uma cola, não é uma cola, ele só aproxima essa interação do embrião com o endométrio e fica lá mais um tempinho pela sua densidade e isso pode ajudar na implantação embrionária. Tem demonstrado altos índices de sucesso. Ainda merece alguns cuidados, mas na opção, se você tem algo que pode melhorar, por que não? É claro que muitas vezes você tem que pagar um valor a mais, variável de clínica para clínica, mas pode ser melhor. Às vezes aquele valor pequeno que parece grande, mas é pequeno, quando você fala, poxa vida, será que se eu tivesse usado o EmbryoGlue teria dado certo? Eu acho uma opção interessante. Nós temos usado o EmbryoGlue e estamos bastante satisfeitos com os resultados. Eu recomendo. Entre meus critérios, eu sempre repito aqui, esperar falhar a implantação, esperar 2 falhas para depois tomar uma iniciativa, depois que você gastou uma fortuna, passou pelo estresse, ultrassom, medicamento, expectativa, agora vamos fazer isso. Não é assim que eu penso, não. Eu procuro fazer tudo o que eu puder antes da primeira transferência, evitar falha de implantação, não esperar falhar para depois tomar uma iniciativa. Eu sou totalmente contra essa ideia. Ah, mas a sociedade europeia fala que tem que ter 2 falhas. Lógico, lá na Europa quem paga é o governo, então o governo decide. Mas aqui no Brasil, quem paga todo o tratamento é o paciente. Não dê chance para a falha. É assim que eu penso e é assim que eu faço. Para mim é primordial. Alguns falam, não precisa, não é necessário. Vai esperar falhar a transferência embrionária para depois falar, agora vamos fazer a esteroscopia. Pela esteroscopia, eu avalio o canal cervical por onde eu vou passar o catéter. Aí eu tenho certeza que vai ser uma transferência tranquila. Eu vejo o endométrio, que é o tipo de endométrio. Endométrio citotóxico, hiperreativo, hipoativo. Tem alguma anomalia, alguma sinéquia grudadinha em útero, algum pólipo que não foi visto, ou tem uma endometrite, eu acho essencial. Muitos acham, alguns falam, só depois que falhar. Só depois que falhar você vai fazer esteroscopia. Faça a esteroscopia antes da falha da implantação. Você tem algum substituto? Tem algumas coisas que podem quebrar o galho, fazer uma biópsia sem esteroscopia, fazer o raio-così, a esterosonografia, mas nada é tão bom quanto a própria esteroscopia. Eu acho essencial. Eu vou colocar aqui um artigo do meu blog que eu falo sobre a inteligência artificial, todas as que existem disponíveis, ou das principais pelo menos,
Aí vocês vão ter uma ideia melhor, porque cada vez mais nós temos novas inteligências artificiais disponíveis para cada vez mais melhorar os resultados. Estou colocando aqui agora esse link com esse artigo que eu escrevi sobre inteligência artificial. Você quer saber se pelas características do embrião, se ele for um embrião expandido, 5A, por exemplo, podemos ter uma certeza maior que esse embrião será euploide? Não. Você vai observar muitas vezes um embrião 5A aneuploide, um embrião 4CC euploide, perfeito. Então não é possível. Mas hoje em dia, através da inteligência artificial, temos muitas inteligências artificiais disponíveis hoje em dia, ele pode dar uma chance maior, por exemplo, ter uma acurácia de 70%, 75%, e vai dizer que aquele embrião tem uma chance de 70% de ser euploide, mas aí é pela inteligência artificial. Nós temos usado a inteligência artificial Maia, por exemplo, que tem uma acurácia muito boa, de até 70%, e talvez no futuro nós podemos até abandonar a biópsia embrionária em casos específicos de pacientes mais jovens, por exemplo. Mas é claro que a biópsia embrionária é muito mais precisa, mas a inteligência artificial está caminhando muito